A paz do Senhor, irmão Roberto Wagner falando, um dos professores de escola bíblica dominical da turma de jovens, e nós estamos aqui nesta manhã, a convite da irmã Fernanda, para trazer uma palavra voltada a EBD, ao coração dos nossos jovens. E na aula de hoje, ou na aula que seria para hoje, nós temos a nossa lição com o tema Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, que é esta lição bem aqui, e o tema da nossa lição, que seria a nossa 13ª aula, ou 13ª lição, está voltado para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de dar sequência a esta aula, eu quero apresentar para todos os nossos jovens e para toda a nossa igreja também a nossa revista de escola bíblica dominical, que vai ser agora a partir do próximo trimestre, com o tema Tempo de Conquista. É uma lição que vai estar voltada para o livro de Josué, né? E em rápidas palavras, eu gostaria de fazer um pequeno panorama antes de entrarmos na nossa lição, que é a proposta de hoje. Esta revista, ou livro de Josué, você vai ver, está dividida em 4 partes. Nós vamos ver a partir do capítulo de número 1, a chamada de Josué, né? E aí depois da chamada de Josué, nós vamos ver a chamada de Josué para a conquista. Depois nós vamos ver a chamada de Josué para dividir as terras, que é o que nós chamamos de dividir a bênção. E a partir do capítulo 23 e capítulo 24, Josué reúne toda a liderança de Israel e chama Israel para renovar a aliança de Israel com Deus, né? Então nós vamos estar trabalhando, certo, esta revista, cada lição, uma lição especial que nós já podemos ver aqui. E eu tenho certeza que você, jovem, você que é aluno da escola bíblica dominical, na faixa etária de 18 a 24 anos, eu tenho certeza que você será abençoado, ricamente abençoado. E voltando à questão da nossa lição de hoje, da nossa revista de hoje, a nossa revista ou a nossa lição de hoje, ela vai estar voltada para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É claro e evidente que o tempo que nós vamos ter aqui não nos permite trabalhar toda a lição, mas no entanto nós vamos trabalhar aqui uma pequena introdução para que você possa estar a par da revista. Então o tema, como já foi citado, é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Texto bíblico ou texto do dia está em Mateus capítulo 24, versículo 27, quando assim diz a palavra de Deus: porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se você parar para refletir, para analisar, esse texto aponta para a velocidade, porque é mais ou menos assim: eu que estou aqui na cidade operária, São Luís do Maranhão, e outra pessoa que vai estar do outro lado do mundo, no mesmo instante, na mesma hora que Jesus voltar, seremos arrebatados. Então, a gente pode entender que a velocidade da luz, você que é estudante de ensino médio, de ensino fundamental e até mesmo universitário, você vai ver que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Só que a volta de Jesus vai ser bem mais rápida do que a velocidade da luz. Então é momento de você rever alguns conceitos, é momento de você rever a sua vida, é momento de você rever se você tem algum pecado de estimação, que nós costumamos dizer, aquele pecado que você não abre, que você não confessa. É momento de você prestar atenção em relação a isso, porque a volta de Cristo, ela será mais rápida do que a velocidade da luz. Quando a gente vai para a síntese do texto, a síntese diz da seguinte forma: pensar sobre as últimas coisas, o fim da história, a eternidade, deve ser um exercício cotidiano, repleto de esperança para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. Perceba a linha de raciocínio, perceba a linha de pensamento. O primeiro texto fala da velocidade e o segundo texto vai falar a respeito do pensamento da volta de Cristo. E todo cristão deve acordar um dia pensando na volta de Cristo. Todo cristão deve desenvolver o seu dia pensando na volta de Cristo. Todo cristão deve deitar em sua cama pensando na volta de Cristo. E, se possível, sonhar com a volta de Cristo.
porque a volta de Cristo, ela é iminente, certo? Quando nós vamos para o texto bíblico vai estar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao versículo de número 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 até o versículo de número 19. Então diz assim o texto sagrado: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também a vossa fé é vã. Assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 12 ao versículo de número 19, nós vamos rapidamente intitular da seguinte forma: consequências de se negar a ressurreição. Consequências de se negar a ressurreição. Então, quando a gente observa o versículo de número 13, nós vamos ver a primeira consequência de se negar a ressurreição. Primeiro, o versículo 13 está nos dizendo da seguinte maneira: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, se eu nego que existe ressurreição, eu estou negando a ressurreição de Cristo, eu estou negando que Cristo não ressuscitou. Quando a gente vai para a história, o Cristo histórico, nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, em especial, versículo de número 10 e versículo de número 11, o texto diz que estavam aproximadamente 500 irmãos, olhando para cima, vendo Jesus subindo, sendo assunto aos céus, quando de repente aparece 2 varões de branco e dizem: olha, este Jesus, do mesmo jeito que vocês estão vendo subir, um dia vai voltar. Então nós estamos observando que o Cristo histórico, ele ressuscitou e apareceu para mais de 500 pessoas. E queridos, se nós fôssemos discorrer sobre isso, nós iríamos ainda ter outras argumentações. No entanto, precisamos caminhar um pouco mais. Quando a gente vai para a segunda consequência, se Cristo ressuscitou ou não, ou se negar a questão da ressurreição, nós vamos ver o versículo 14, que vai nos apresentar 2 consequências. O versículo 14 diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também a vossa fé também é vã. Então nós vamos ver 2 consequências. Primeiro, a pregação se torna irreal. Segundo, a fé se torna também irreal. Certo? Quando a gente vai para o versículo 15 e versículo 16, nós vamos ver que se Cristo não ressuscitou, ou se não existe ressurreição, nós vamos observar que os apóstolos são transformados em falsas testemunhas. É como se nós aqui estivéssemos pregando uma mentira, e que isso não é verdade. Graças a Deus, Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai. O versículo de número 17 e versículo de número 18 vai nos dizer da seguinte forma: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, uma outra consequência é esta: é que se Cristo não ressuscitou, ou se nós não cremos na ressurreição, então nós ainda estamos no pecado, e que graças a Deus isso também não é mais uma verdade. Cristo já nos libertou para a glória de Deus Pai. E o versículo de número 19 vai nos dizer: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então perceba que o versículo de número 19 há uma outra consequência: se eu não acreditar na ressurreição, então eu vou ser uma pessoa que não tenho mais esperança.
eu vou ser uma pessoa que vou perder a esperança. Mas no tocante a isso, é como já falamos, Cristo ressuscitou, e é isso que faz a gente ter esperança, é isso que faz a gente ter uma fé inabalável. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos, na nossa lição, nós temos 3 pontos. O primeiro ponto vai falar da ressurreição e ascensão de Cristo. O segundo ponto vai nos falar do arrebatamento da igreja. E o terceiro ponto vai falar da vida eterna com Cristo. No entanto, eu gostaria de destacar no primeiro ponto os 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai falar a vitória mais importante. E qual foi a vitória mais importante que o autor da nossa lição ele vai citar, ele vai defender? A vitória mais importante está no versículo 14 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Que texto é esse? Nós já lemos agora há pouco e vamos repetir a nossa leitura. Diz da seguinte forma: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, a maior vitória que Cristo obteve foi a ressurreição, porque graças a Deus ele ressuscitou, e isso torna com que a nossa pregação, isso faz com que o nosso testemunho ele seja um testemunho forte, seja um testemunho eficaz, seja um testemunho fidedigno, porque Cristo já ressuscitou. É como os estudiosos vão dizer: se vocês forem aí no cemitério ou forem nos túmulos dos principais representantes das demais religiões, eles vão estar lá. Mas se você for no túmulo de Jesus, você vai ver que o túmulo está vazio para a glória de Deus Pai. Cristo já ressuscitou, e isto é a vitória de Cristo sobre a morte. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma outra observação que nós vamos fazer a respeito do primeiro subtópico está: o mestre sabia o que estava fazendo e anunciou o que faria. Quando fez, deu plena notoriedade ao que realizou. Então perceba, Cristo sabia o que iria acontecer. Cristo sabia o que estava acontecendo. Cristo sabia que ele iria morrer. Cristo sabia que ele iria ressuscitar. Cristo sabia que ele iria vencer a morte. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No entanto, nós vamos ver pelos olhos da fé que o Senhor Jesus, ele sabendo de tudo isso, ele começa a preparar os seus discípulos. Ele começa a preparar o coração dos discípulos. No entanto, os discípulos não entenderam. Mas esse Jesus que está ensinando aos discípulos, ele começou a se preocupar como os discípulos iriam ficar. E aí a gente vai observar que o próprio Jesus escrevendo, ou melhor dizendo, João escrevendo em João capítulo 14, do versículo 1 a seguir, nós vamos observar João dizendo da seguinte forma: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Cristo, ele veio, nasceu, ele cresceu, aplicou o seu ministério, morreu, ressuscitou e voltou para o céu, voltou para a sua casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O segundo subtópico vai falar a respeito da ressurreição como pilar da fé cristã, e é o que nós falamos agora há pouco e vamos reiterar. A ressurreição de Cristo é um dos pontos mais fortes da nossa fé. A ressurreição de Cristo é um dos pontos mais firmes que todo cristão deve acreditar e deve confiar. Jovem, você que está me ouvindo, Igreja do Senhor, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E deixa eu te dizer, a Bíblia diz que ele viria, ele veio. A Bíblia diz que ele iria morrer, ele morreu. A Bíblia diz que ele iria ressuscitar, ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele vai voltar, pois espere, porque isto é uma certeza que nós temos. Quando a gente vai para o terceiro subitem,
do ponto de número 1, fala de volta para casa. De volta para casa. É como nós falamos agora há pouco. Cristo Jesus, ele morreu, ressuscitou e voltou para casa. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu volto a citar aquilo que João disse, quando João diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E eu gostaria de encerrar a nossa participação citando o texto da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13, quando o texto diz da seguinte maneira: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm aparência, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, não os vivos, ou os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo de número 17: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor, a vinda de Cristo, ela é certa. Alguns defendem que ela vai ser antes da grande tribulação, outros defendem que vai ser no meio da grande tribulação, outros defendem que vai ser pós-grande tribulação. Uma coisa é certa: ele vai vir, e se ele vai vir, prepare a sua vida para a volta de Cristo, abandone o pecado, mude de vida e tenha certeza, a volta de Cristo, ela é iminente. E assim nós encerramos a nossa participação, agradecendo em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar a irmã Fernanda e ao pastor da igreja, pastor Paulo Canavieira. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.